Sobre o quê? Uma boa pergunta. Vai aprender sobre o quê? Vai aprender muita coisa se você quiser, claro. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nós vamos matear nesse calor também muito gostoso, um verão antecipado. A princípio, vai dizendo a cidade que você é, pra gente verificar aí como é que tá o som. A última vez tivemos muito problema com o microfone, né? Aí temos que testar a conexão por enquanto. Se tiver tudo ok, o som vai dizendo, ó, tá ok, tá ok, tá ok. Aí a gente vai continuando. Os desafios do verão já começam, né? Aí a gente vai continuando. Tá top aqui pelo que eu tô vendo aí. É muito bom. Muito bom isso aí. Deixa eu só atualizar aqui. Fizeram umas perguntas na enquete. E daí nós temos que olhar. No dia... Neguinho, quantas vezes no dia ou varia pelo tamanho do peixe? Ele pediu ali, estava ligado à agitação, né? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, agora acabamos de desligar, ó, o areador por causa do barulho, deixar um som mais qualidade. Escolhemos um lugar com sombra, porque está derretendo o ambiente aqui no Toledo, Paraná, né? Então tá bem quente aqui. Previsão é de chuva as primeiras horas, nos primeiros dias. E daí, por exemplo, ó, tá atualizando aqui 33 graus agora na nossa cuca. Às 3 horas da tarde já é para bater 37 até o final do dia. Então ó, até sexta-feira tá muito bom, né? E sábado, domingo e segunda. Sábado e domingo tem previsão de chuva. Tomara que chova aqui na nossa região aí para acontecer de as coisas engrenar. Então o frio, aparentemente, seguindo a previsão do nosso tempinho aqui, passou. Então já estamos em setembro, já estamos no dia 11 de setembro e agora começa o verão, né? E geralmente acontece, surgir o que a gente percebe, né? Tem propriedades. Ou vai dar francisela na saída do inverno, que é normal, ou ataque de parasita, ou os dois, ou sei lá o que diabo mais pode acontecer, né? Na sua piscicultura. Então, por exemplo, às vezes acontece de problema de francisela. O que você vai fazer se a tilápia não vem nem comer, né? Se você vai lá, joga a tarafa, abre a tilápia, vê que tem francisela e você joga a ração e ela não tem nem apetite para vir comer a ração com tratamento, aí surge mais um desafio aí para você, produtor, como resolver essa questão, né? Então tem essas questões aí para você ter cuidado. Provavelmente, não é sempre, mas geralmente tem que usar um vermífugo na água, porque daí o que está acontecendo? É ataque duplo, né? Vocês podem até existir ataque triplo, ataque triplo na questão. Por quê? Porque daí entra a francisela, baixou a imunidade, já veio o parasita já baixa a vontade de comer e, né, e acaba dando esse tipo de coisa. Então você que está chegando aí, se tiver alguma dúvida, né, nessa questão, agitação de água, né, quantas vezes ao dia mexer? Ele pediu assim, a parte do tamanho do peixe. Você tem que entender que quando nós estamos mexendo na água, nós não estamos preocupados com o peixe. Porque se nós pensássemos só na tilápia, nesse momento, nós ia falar assim, ó, vamos medir o oxigênio aqui e vai estar tanto de oxigênio. Então, ó, o oxigênio está alto e a tilápia tem oxigênio de chego, por que eu vou agitar a água? Entende que quando a gente se preocupa com a água, independente se tiver um alevino de 1 grama ou um peixe de 1 quilo, porque a gente quer deixar a água uniformizada, ou seja, a gente quer deixar o oxigênio em cima e embaixo, no fundo igual, nós queremos deixar o pH igual em cima, igual embaixo, temperatura igual, ou seja, a tilápia pode nadar em qualquer lugar do tanque e vai ter a mesma qualidade de água, tá? Se você entrar num tanque sem agitação, nós deixasse ali o dia inteiro desligado, você ia se assustar. As qualidades de água diferentes, tá, que tem entre os tanques. Alguma indicação de vermífugo? É, o mais indicado que a gente trabalha, liberado do Ministério da Agricultura, é o Mazetem, né? Então, às vezes não vai conseguir achar
a marca, daí você procura lá no Google, e o Google vai dizer o princípio ativo, e você pega no Google mesmo, digita esse princípio ativo, produtos similares, tá? Aí você vai descobrir qual que é o produto similar, o Maso tem e pode usar ele, tá bom? Eu não posso dizer o princípio ativo, então ali é um deles. E também, se você aproveitar o Google e digitar lá tratamento de parasitas em tilápia, vai aparecer muita coisa lá, tá? Vai ter muita universidade com muitos estudos lá. Então essas coisas assim fica restrito ao Google. Nosso querido professor Google, que pega, na verdade, é um direcionador para quem fez realmente o estudo lá da faculdade. Então tem que dar graças a Deus que eles fizeram esse estudo e acabou se ampliando, tá bom? Que tem coisas assim que não é liberado pelo Ministério da Agricultura, tá? A gente sabe disso. Mas tem coisas que infelizmente vai fazer o quê? Vai perder toda a tilápia? Como é que fica? E a pergunta que a gente tem que fazer assim, mas por que não liberaram no Brasil esses produtos, se nos outros países, lá na Europa já está usando há sei lá quantos anos, e aqui o Brasil não pode, né? Muito poluente, e lá na Europa pode, ou qualquer outro país, Estados Unidos ali. Então tem coisa assim na política brasileira complicada, tá? Entende? Depende muito. Por isso que a tilápia assim está começando a romper essas barreiras. Que nem o frango teve que romper barreiras, o porco teve que romper barreiras, né? E o que é romper barreiras, né? Quando começa o uso do produto, verifica, realmente faz o estudo local, é ou não é? Ah, beleza. Não é como a gente achava, pode usar, põe limite, né? Porque imagina a agricultura, né? Todo mundo fala que a agricultura polui, né? Um lado fala que polui, outro fala que contribui. E qual que é a verdade? É os dois, né? Não tem, a gente vai acabar poluindo um pouquinho, né? Mas a pergunta, essa poluição é para sempre? Essa poluição é por 1 hora, 2 horas? Né? Essa questão é um dia? Por exemplo, pega uma fábrica de automóveis, será que quanto que ela polui? Pega uma fábrica que produz placa solar, quanto que ela polui? Pega as baterias de lítio daqui a 10 anos, quanto que ela vai poluir? Já pararam para pensar? Não, ela é sustentável, a bateria de lítio. Não, beleza, daqui a 10 anos quando ela vai estragar, o que você faz com aquele metal? O que você faz com o lítio? Né? Entendeu? Tudo vai poluir. Então só que tem que existir aquele bom senso. Né? Qual é o bom senso? Não, polui e tal, tem os cuidados. Que nem hoje, ó, por exemplo, na piscicultura nós temos um decantador. Então, nessa fase da baixa de água aqui, que estamos numa seca, o que acontece? Estamos recirculando a água. Então nós fazemos a recirculação. Então a água nem vai parar no rio, a gente usa a mesma água. Né? Então não é como antigamente que pegava lá 10, 20% do rio e você pegava e jogava no teu tanque e aí sim poluía os rios. Hoje já mudou totalmente essa parte ambiental na produção de tilápia em tanque escavado. Tem os tanques circulares também aqui na região, já o pessoal está conseguindo fazer funcionar bem. Tem a parte de volume, investimentos e tudo, mas está surgindo já, tu vê, no mesmo lugar que é bom para fazer tanque escavado, já está surgindo tanques elevados, circular para engorda, entende? Então é fechada a água, se usar qualquer produto ali, fica preso ali, então, ou seja, não polui o meio ambiente, fica preso e ele oxida. O que é oxida? Ele vai quebrando as moléculas e deixa de ser poluente. Então, porque você imagina, o que mais seria poluente que todo mundo usa? Por exemplo, antigamente nas ordenhadeiras, detergente alcalino, né? Ele tem que ser biodegradável. O que significa isso? Você usa na ordenhadeira, é um alcalino e ele é biodegradável, que seja, a natureza absorve, né? Então os outros produtos que a gente fala que é químico, na verdade tudo é natural. Foi pegado de um lugar, foi pegado da natureza e só transformado. Que essa molécula já existe, sempre existiu, né? O Lucas Engelslin falou que esse boné é diferenciado. O boné é diferenciado. O que tem com esse boné, né? Esse boné é diferenciado aí. Aí, vocês têm pergunta, não tem pergunta hoje? Todo mundo tá meio molenga aí, né? Esse boné diferenciado aí, né? É para dar um apoio aí para o povo de São Paulo. Porque assim, pena que eu não tenho aqui, acabei esquecendo aí.
É uma corrente, gente, vocês têm que entender. Você produtor, você que qualquer fase que você tiver aqui, ou você é consumidor, ou você é o estudante, tanto faz. Nós estamos numa corrente. Todo mundo está ligado à corrente. O elo está ligado. Eu já expliquei isso. Se São Paulo vai bem, nós aqui vamos bem, né? Umas notícias boas, por exemplo, boas e ruins. Qual que é a notícia ruim? Tem propriedade que a gente não está alojando a tilápia, né, no tanque escavado, porque não tem água. Isso é uma notícia ruim para aquele produtor. Qual a notícia boa? Para aquele que tem água, fala assim, opa, então vai atrasar o alojamento. Está sendo atrasado o alojamento. Então a tendência, quem tem o peixe, no particular, é claro, a chance de o preço subir futuramente começa a ser grande, porque o volume de alojamento vai diminuir. Toda vez, por exemplo, aqui, por exemplo, deu maior seca aquela vez, e o norte, Mato Grosso, colheu super safra, né? Então aqui sofremos, colhemos 80, 60 sacos, lá colheu 200, 300 não, né? 220 sacos de soja por alqueire, né? Ou até um pouquinho mais. E aí lá eles felizes da vida e nós tristes. Então esse é o mercado que a gente trabalha quando a gente trabalha em produção de alimento, que é ligado ao clima, né? Então, por exemplo, aí que vem os tanques elevados. Se conseguir viabilizar 100% ele, se dá seca ou não, ele consome pouca água também, né? Que nem o tanque escavado, ele é circular, né? Então teria essa questão que eu acho muito bacana. E você, vai alojar o alevino, o juvenil, como é que tá? Como faço para acabar com o girino de safo do tanque? Ainda não ponhei peixe. E já está tubado, só esperando o juvenil. Tá, primeiro, o girino, aqui também, nós não alojamos ainda o girino, mas ele tá uma pelotinha preta no tanque 2, assim, é a coisa mais linda de ver. Mas assim que você alojar a tilápia, se for um juvenil, ele vai comer tudo o girino, tá? A tilápia come, tá? Fica tranquilo, a não ser que for um alevino, né? Um alevino assim de 2 centímetros, aí ele não vai conseguir comer. Mas se tu pegar um juvenil de 10 gramas, já um pouquinho maior, ele vai comer tudo o girino, né? Pode ficar tranquilo. O girino vai te causar mal? Não, o girino, olha, ele não consome oxigênio. A única coisa é que vai nascer um sapinho, aí vai atrapalhar tua noite de sono, que vai ser o sapo maior se sobreviver, né? Só isso. Aqui nós não fizemos nada para matar o girino, tá? Não tem porquê. Porque ele vira o sapinho, ele já sai da água e não come nada, né? Vamos falar assim, Lucas, mas eu trato lá apoio, o girino vem comer. Aí, estamos falando do alevino de 2, 3 centímetros. Aí sim, aqui aconteceu isso. Aí a gente começou a tratar o girininho cada vez mais gordo. Aí deu esse tipo de estresse, né? Mas não é um prejuízo tão grande não, mas isso era mais na reversão. Porque na hora que depois você muda para microextrusada 0,8 milímetros, o girino também já não consegue pegar direito e a tilápia vai, tá? Então não tem por que matar, na minha opinião, não tem por que matar, tá? Mas existe sim, medicamento que mata, tem. Isso existe, é só pesquisar no Google. O Google, nosso professor, vai indicar lá, tá? Mas existe, mas tu tem que fazer... Gente, vocês têm que sempre fazer a pergunta. O girino faz mal para mim? Ele me causa prejuízo ou ele está ali? Só está ali visualmente. É que eu falei, se você pegar um juvenil de tilápia ali, vai dar uma oração já às vezes a 1,3 milímetro, 1,7 milímetro, não vai te causar nenhum prejuízo. Ele só vai estar ali, entendeu? Não tem porquê. Só na reversão que pode te dar problema. Deixa eu ler aqui então. Como controlar a sanguessuga no açude já com tilápia e pacu grande dentro no tanque? O pacu. Pesque pague conda. Pesque pague conda. Se fosse só tilápia, podia usar o mesmo princípio do masotem. Aí tem o pacu grande. Aí vai ter que dar uma estudada lá nos princípios ativos. Que quando é peixe de couro, né? Aí tem princípio ativo que ele fica mais tóxico, depende da dosagem. Tá? Que nem no masotem no caso. Então, depende muito. Então já teve casos que o cara matar pintado. Tem outro lá. Por uso
da dose do Masotem, tá? Então você tem que ter cuidado, porque a tilápia ela é muito resistente. Então existem outros produtos que matam sanguessuga, tá? Daí pesquisa lá no Google. Aí vocês estão puta comigo, falam assim, mas hoje você não vai falar nada. Não falo nada, eu falo para pesquisar no Google. Aí vocês têm que... É que assim, por que eu falo isso? Porque se eu ficar dando a resposta aqui, uma, não tem porquê. Duas, você quer aprender, você tem que pesquisar um pouquinho. Eu só preciso mostrar onde que tá. Daí você vai lá e pesquisa, opa, já sei, entendi o recado. Porque tá tudo na internet hoje, né? Então, por exemplo, pesquisa outro tipo de... que mata... Ó, se você pesquisar no Google lá, como controlar o sanguessuga na produção de pacu, aí ele vai talvez dar o mesmo princípio, mas o TI vai te dar outro princípio aí, tá? E esse outro princípio daí você pode usar. Ele já é mais... ele não é de contato, ele é mais de fisiológico, tá? Aí você já vai entender e faz menos mal ao ambiente aí, tá bom? Porque o pacu, teoricamente, o teu pacu deve estar muito grande, então, porque o pacu come sanguessuga, né? Ele acaba atrapalhando bastante. Talvez tenha muito pouco pacu ali, ou tem muitas pedras, muito protegido por pedra. Ou é uma infestação muito grande também que aconteceu. E geralmente nessa época começa. Então, por exemplo, para você entender ali no teu tanque o que está acontecendo, já é época de parasitas, já faz um tempinho, né? A gente fala parasitas ou vermes, fica na mesma, né? Então, por quê? Porque começa a surgir sanguessuga. Se tem sanguessuga, tem outros tipos de verme ou outros tipos de parasita, tá? Então, você pode fazer o teste lá com o princípio ativo do Masotem. E, por exemplo, lá no Pesque Pague, uma sugestão que nem vocês do Pesque Pague, você tem que ter areador no seu tanque, você tem que ter uma pequena agitação no seu tanque. Pode ser um areador de 1 CV, de 0,5 CV, qualquer coisa, para misturar a água também nesse calor. Senão depois vai acontecer mortalidade e se não tiver areador. Não precisa ser muita coisa, porque geralmente vocês não trabalham com uma densidade grande, e sim peixe grande, né? Se for uma pesca esportiva, então você tem que ter um areador igual. Ajuda muito a deixar a água mais uniforme e o peixe fica melhor. E não gasta muita energia não, gasta muito pouco pegar um areadorzinho. Por exemplo, se eu tivesse um Pesque Pague que fosse esportivo, eu ia pôr um areador chafariz lá no meio, de 0,5 CV, pesquisa ali no Mercado Livre, tem. Na internet, no Google tem da Aqua Germani, também tem outras marcas ali de 0,5. Aí você põe ela no meio e só para deixar ligado à noite e durante o dia a agitação, para não correr risco de perder esses peixes grandes aí, principalmente que vocês trabalham com peixe grande. Então vejo muito Pesque Pague tendo problema de água, começa a surgir um monte de alga, dá aquela coisada toda. Tem areador? Não tem. E o areador é essencial. Hoje o que eu percebo, não tem como produzir sem um tipo de agitação, tá? Tem que ter uma agitação, um areadorzinho que seja. O areador chafariz é uma agitação, porque você entendeu que a água está se separando, que o clima está ficando assim mais, como é que eu vou dizer? Ele está que nem nós, tossindo. Ele tá ficando rápido que nem nós, né? A tecnologia veio, acelerou o nosso movimento e a natureza também está acelerando o movimento dela. Por exemplo, antigamente era mais difícil dar um pico de calor rápido. Hoje, às vezes pode cair uma temperatura 11, 12 graus num dia para o outro, né? Podemos sair de 33 e cair já para 20 em outro dia. Então essa amplitude fica muito alta, entende? E antigamente era já um pouquinho mais estável, né? E você tem que lembrar que antigamente não existia ração. Aí o peixe era tratado um pouquinho diferente, aí o fígado dele estava um pouquinho melhor, e daí ele aguentava mais pancada, a genética já mudou, já ficou mais fraco. Que nem nós, ó, a evolução do homem hoje. Pega um homem há 100 anos atrás, só veja, conversa com teu avô, o que eles faziam, abrindo mato, tudo, e aguentava e dava dando risada. Hoje nós não conseguimos pegar uma enxada, vamos falar assim, nós não aguentaria, e eles a enxada seria diversão, entende? O peixe também passa por essa evolução, não tem, é adaptação ao ambiente, né, que está sendo criado, ou seja, as matrizes estão sendo criadas como? Naquele formato, então qual o peixinho que vai sair? Aquele ditado, o fruto não cai longe do pé. Nós é a mesma coisa, conforme foi criado, e vai perdendo e ganhando coisa, tá? Para vocês entenderem aí como é que funciona essa questão. Então, indiferente qual é
a sua produção ter agitação, tá? Ó, por exemplo, se você começar a estudar o sistema circular RAS, né, no caso, que é o tanque elevado, você vai lá, olha, ver se tem um canto da água parado. Ah, Lucas, mas tem um soprador, só está incorporando oxigênio. Não, mas ele está incorporando oxigênio e fazendo a água entrar em rotação e para a sujeira sair para o meio. E eles dão descargas, ou seja, eles tiram toda a matéria orgânica. Às vezes uma vez por dia ou cada 2 dias, depende do sistema, depende da quantidade, tudo depende, né? Mas entende, ele tira a matéria orgânica. No tanque escavado, nós não tiramos a matéria orgânica. Então ali nós começamos a gastar um pouquinho mais de oxigênio também, só pela questão de matéria orgânica, tá? Então, por exemplo, a relação matéria orgânica também nós vamos ficar meio pesado comparado ao sistema RAS, que eles dão descarga, né? Na maioria dos projetos fazem assim, para você entender o sistema RAS. Hoje opcionalmente o sistema RAS ou o sistema tanque escavado. Hoje falo para você, começa a surgir dúvida. Antigamente era mais difícil, hoje é mais fácil. Surgiu muita tecnologia e a facilidade da informação. Eu sei que quando eu fiz esse tanque lá em cima, o tanque 2, não tinha essas informações ainda, não tinha que tem hoje, né? Então é possível, né? E outra, não tinha, o clima não era tão devastador em seca, é muito volátil, né? Uma hora chove demais, de repente corta, né? As estações do ano aqui, né, é muito seco, né? E você aí, tem uma pergunta aí? Vai fazendo. Como é que tá teu almoço? Nós já acabamos de tomar café, era 11h30 da manhã, que é o nosso almoço de hoje. Estamos mateando aí, batendo uma prosa, né? O que mais? Por exemplo, tem muita gente que talvez começou os alojamentos já, juvenil. O que você tem que ter cuidado? Qualidade de água. Eu não sei se a câmera está pegando por causa do clima, meio tanta fumaça. Mas é uma água verde. Se o cameraman se movimentar para lá, talvez consegue ver o fundo da água. Você consegue ver que é um verde. Ele vai se movimentar aqui. Ó, dá para ver até tilápia aí. Quase espantei essa tilápia aí. Você consegue ver o fundo. Entende? Ó, tem transparência, você consegue ver o fundo, você vai aproximando. Então você tem que ver isso aí. É muito bom. Aqui tá, acho que com 9 peixes por metro. Aí você vê a transparência, a produção do oxigênio. Quem me assistiu um pouquinho mais tarde viu, mais tarde, quem assistiu no Instagram viu que eu fiz uma postagem aqui de final do dia batendo 9, acho que 9.9 do oxigênio com o aerador ligado. Então, se você tiver o costume, você começa a entender que estava tudo uniforme. Depois eu fiz outro vídeo mostrando lá em cima que estava desligado. Aí, claro, lá não tem consumo nenhum de oxigênio, não tem matéria orgânica e não tem peixe ainda alojado. Só esqueci de falar isso no vídeo, né? Ah, porque lá deu 12, aqui deu 9.9, perdeu 2. Mas aqui tem consumo de oxigênio via peixe e matéria orgânica, então está tratando todo dia. O que você vai ver é o seguinte: se você olhar esse aerador, olha como a espada ele está ficando preta, né? É 24 horas batendo. A gente não economiza nisso aí. Com 9 peixes por metro, mais ou menos aqui 9 peixes por metro, e a gente não tem o que economizar, tá? Para a água ficar uniforme, ficar bonita, ficar do jeito que está ali que você está vendo. Posso usar a água coletada das calhas para manter o nível do tanque com gel membrana? Pode, não, deve. Por que não? Ela vai ser uma água mais ácida. E nesse caso aqui, que nesse tiver uma água nem essa vai ser totalmente alcalina, dureza vai estar, dureza em carbonato altíssima, deve coletar. Só que você não pode fazer muita troca às vezes, né? Por exemplo, no momento de chuvarada, fala assim, dá lá 30 dias, um mês de chuva que a gente fala, né? Depende da região que você é, né? É o inverno, né? Aí chove muito. Aí você vai trocar muita água, daí você vai desestabilizar a água. Por exemplo, nós tivemos que fazer uma gambiarra que a gente não é acostumado a bombar a água para cima, e a gente põe uma bomba ali, gambiarra, para encher o outro tanque. Porque o outro baixou, lembra? Baixou mais ou menos assim, foi, vamos ter que repor que a chuva está demorando. Então a gente acabou ligando a bomba. Então a gente usa a água crua aqui. Nesse tanque aqui, se o cameraman conseguir mostrar, tá vendo aquele cano lá? Tá vendo aquele xixi?
Então essa é a nossa renovação. E lá em cima tem peixe, lá tem 15 peixes por metro. Aí esse xixi sai para cá, cai para esse tanque. Aí esse tanque já tem 9 peixes por metro, né? E a lógica é o lado de baixo ter um pouquinho menos peixe, tá? Então nós tínhamos que usar um pouquinho de água também só para subir o nível dele, que esse xixi não estava vencendo. Então a gente deixou lá 3, acho que deu mais, uns 5 dias durante a noite entrando uma água. Qual que é o segredo da renovação, gente? Quanto menos água crua você jogar de uma vez, melhor. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma bomba lá, Lucas, esse teu tanque ali em meia hora tinha levantado 1 metro. Uma bomba lá de 200 mil litros hora, então vai jogar 100 mil litros hora, né? É mais rápido, é eficiente, né? Mas para o ambiente causa um choque. Aí se você demorar 5 dias para subir o nível dele até onde que você quer, é muito melhor para o ambiente. Porque vocês têm que entender que nem aquela água já não é mais crua, é aproveitamento. Ela está pronta, ela cai aqui e está tudo certo. Se a lá a vazão fosse um cano 100 saindo de lá, não ia ter problema nenhum vindo daquele outro tanque. Porque ela está pronta, ela está adubada, tem fitoplâncton, zooplâncton, tem tudo. Ela só ia cair para cá e pronto. E ia se expandir de novo e bora de novo. Agora se eu pegar uma água crua, o que é a água crua? Deixa eu ver se eu consigo imaginar. Uma água crua, bem simples, vamos usar a agricultura. Água crua nada mais é que fosse você pegar e querer plantar na areia. Planta na areia é uma coisa, só tem areia. Você planta, só tem água e areia. Quanto tempo dura uma planta lá? Vamos lá plantar um pé de feijão na areia. Nunca vai faltar água para aquele pé de feijão. Quanto tempo ele ia crescer? Ele ia crescer por um período, certo? Sim, até acabar a energia da semente. Depois disso ele ia... Como é que ele ia ficar? Né? Porque a areia não tem tudo que precisa. Não tem matéria orgânica, não tem nada ainda, é cru. Agora a gente vai pegar matéria orgânica numa composteira e misturar com a areia, o que aconteceria? Nossa, né? O pezão de feijão que é que nem nos filmes lá, ia crescer rapidão, né? Feijão mágico lá. Então na água acontece o mesmo princípio. Para você entender o que é água crua, imagina esse aqui cheio de areia e o peixe fosse os pés de feijão. Mas precisa de outras coisas o peixe. Só na tua cabeça você acha que o peixe precisa de água. O peixe não vive só de água. A água é o meio que ele nada. Mas ele precisa de tudo que você imagine, mais um pouco, que até eu também sei que precisa muito mais, né? Precisa de uresincarbonato, precisa de todos os minerais, precisa ter aquele equilíbrio que Deus criou. Sabe que o equilíbrio da natureza crescer sozinho. Você sabe que a tilápia cresce sozinha, não precisaria você ficar tratando numa água adubada. Então ela absorve tudo que está no ambiente, só para você entender. Então nós homens aceleramos o processo, jogamos oração para ela crescer mais rápido, engordar e fazer um filé gostoso e fritar e comer, né? E fazer um pouco de dinheiro também, né? No bolso, vendendo o peixinho para o frigorífico, ou você tem um frigorífico próprio, vendendo seu filé. Então nós aceleramos o processo. Então por isso que você tem que entender. Renovação com água crua a gente tem que fazer. O ambiente proporciona isso, precisa, sim. Mas quanto renovar? Se você jogar ali para manter nível, demorar 7 dias para encher, é muito melhor do que você em um dia encher. Isso que eu quero mostrar para você. Imagina aqui agora pegando e jogando X toneladas de areia. Imagina na tua terra aqui, eu jogar 10%. 10% é muito. 5% de areia aqui e misturar e plantar, né? Imagina que a planta pudesse mexer. Aí eu vou jogar ali 50%. Já não ficou 50-50? Né? Então quanto menos você jogar, vai se incorporando. Imagine que a areia vai se transformando. Assim a água, ela vai se transformando num veículo. Ela é uma esponja. E vocês têm que entender, a água é uma esponja. E nessa esponja vai grudando nitrogênio, potássio, fósforo, tá tudo ali. Tá toda aquela bagunça, cálcio, tá ali grudando, né? Aí vem a bactéria, aí vem fitoplâncton, zooplâncton, plâncton, daí tudo vai comendo e cagando e vira aquela demônio do ciclo aí. Aí vem a tilápia, absorve. Diga. Por que dá essa sujeira preta nos aeradores? Então, na verdade ali, eu não vou saber exatamente o que é. Mas é essa coisa aí que impede de nós usar, por exemplo, a mangueira porosa
nos tanques escavados. Porque no tanque escavado isso é assim. É tipo um musgo, tá? Porque você vai trabalhando, se você pegar, que nem aqui, é que os chafariz aqui estão desligados, que a gente não usa, né? Pode ver. Tem até cocô dos sócios aí, que a gente percebe. E se nós deixar ali 2, 3 dias, pum, some esse preto. Então é tipo um musgo que vai formando. Mas por que forma esse musgo, né? Porque tem água batendo, então tem umidade e tem tudo que ela precisa, aí vai formando. Então você imagina uma mangueira porosa, o que acontece? Ou no disco poroso, tem outros nomes lá, faz tempo que já o cérebro passou dessas informações. Aí esse musgo, vamos falar assim, grosseiramente, ele vai entrando e vai fechando os furos, entendeu? Por isso que é um desafio no tanque escavado usar a mangueira porosa. Senão seria uma maravilha. Então se funcionasse, nós não ia estar aqui. Eu ia deixar um DEPA, um chafariz e todos os outros sistemas seria com a mangueira porosa, se possível, né? Se ela não entupisse, entendeu? O chafariz para esfriar a água durante a noite, no verãozão. O DEPA para entrar em circulação, né? Mas poderia ser tirado, poderia fazer mangueira porosa para entrar em circulação, né? Se fosse funcionar o trem. Podia até tirar o DEPA e deixar só os chafariz. Mas infelizmente não é assim que funciona a nossa vida querida ali no tanque escavado, tá? Qual que é a marca do areador de pá? Esse guerreiro ali é da Sul Pesca, aqui de Toledo. Pesquisa lá, sulpesca.com.br e vai ter. Então, geralmente manutenção de caixa de transmissão 5 anos. 24 horas ligado, 5 anos depois vai ter só o bagaço. Mas aí você calcula quantas mil horas que dá. Rapaz, dá 720 horas por mês, então vai dar umas 8 mil horas por ano. Umas 40 mil horas a durabilidade da caixa, né? E motor também, né? Pra você ter uma noção, dura pouco. Não, dura bastante, tá? O chafariz também trabalha nessa linha ali. Daí é outra marca, é a Aquagerman. Também não incomoda. O motor se queimar, vai ser questão de parte elétrica pra frente do painel. Que geralmente no areador de pá acontece lá perto, né, que está o fio. Ele fica trabalhando, aí uma fase quebra, meio que não, e daí às vezes não desarma o relé, né? E daí queima com o tempo, que já está tempo, daí vai queimando devagar, nem chega a esquentar o motor, né? Até o relé desarmar, e se tu tem sorte ele quebra meio de seco. Aí ele para de funcionar aquela fase, aí desarma lá, daí você fala, já quebrou o fio, né? Mas já aconteceu o caso daqui que foi quebrando bem pouquinho. Em vez de passar lá assim pra vocês entenderem, o 127 volts daquela fase, foi passando 100, daí passou mais um pouquinho, foi oxidando, né? Porque ele quebrou e oxidou. E vai oxidando, às vezes passa 80, 70, 50, daí queimou, né? O chafariz é a mesma coisa, acontece o mesmo processo. Se queimar o motor tá ligado a esse tipo de desafio, mas isso é qualquer marca. Mas parte mecânica deles também, 5 anos. Tranquilamente aqui, pelo menos eu aqui, graças a Deus. Aí o que acontece às vezes? Roncarolamento, mas aí você escuta meio de longe, aí você puxa ele, só troca o rolamento. Então é isso que a gente trabalha aí. Eu só posso falar que a gente está trabalhando, né? Então hoje você indicaria a Aquagerman, chafariz, sim, 2CV, sempre areador de 2CV, e o DEPA da Sul Pesca. Aí tem de 2CV. Como o tanque é pequeno, esse aqui é de 1 CV é o suficiente. Tudo pensando na economia, porque a gente trabalha com eles 24 horas para entrar em circulação depois de um certo tamanho. Quando eles são menorzinhos, a gente pode usar timer, tá? A gente usa timer quando é um pouquinho menor. Mas quando tá nesse tamanho aqui, aí não perde o tamanho que eles têm que fazer a biometria. Tem sol batendo aqui, o cameraman olhou. O Bruno que pediu as marcas dos areadores. Então é as marcas aí. Pode ficar tranquilo, né? Se você comprar, eu ganho comissão. Não ganho nada de comissão não. Só para ajudar mesmo você, produtor, fazer as melhores coisas. Tem outras marcas? Tem, Lucas. Tranquilamente. Só que eu não posso falar das outras marcas que eu não estou usando aqui. Então essas aqui eu uso já. Deve fazer 5 anos cada uma. Sul Pesca tranquilamente, mas a Aquagerman também. Mais de 5 anos. Tem também areadores aqui da Beraqua também funcionando aqui, já passa também de 5 anos, tá? Então, só ele é um modelo menor, na época só tinha de 1,5,
E daí aqui da Aqua Germano já tinha 2CV. E a gente optou por 2CV porque visualmente você vê e com o oxímetro você consegue contactar a diferença de 1,5 para 2CV. Então não tem. A gente viu muita diferença e passamos essas informações para os outros. Aí a pessoa às vezes que tinha de 1,5 pegou um de 2 para ver e realmente viu toda essa diferença aí. Então, porque a gente tem que falar o que está dando certo, né? E o que está dando errado a gente também fala também, né? Mas no caso aqui as marcas são boas. Tá, esses variadores ali dá manutençãozinha? Dá. É que esse é o modelo antigo, né? Ele, cada lote, nós só tem que virar o tubo de inox dele, né? Que ele tem um mancal lá. Ele tem um mancalzinho assim, e onde é que o tubo segura o tubo de inox, que é o tubo do variador de pá lá, né? Aí, cada lote, o que é cada lote? Cada 7 meses, né? Depende. Aí você só troca e vira porque vai ter gastado. Aí você fazendo isso aí, nunca vai te incomodar. Antigamente a gente só deixava batendo e deixava cair a pá, mas aí a gente tem que entrar lá dentro, tirar, daí cada lote vai fazendo esse rodízio e acaba essa manutenção no meio do lote, tá? Só pra vocês entenderem. Ai, tá gostoso hoje na sombra, gente. Vocês não imaginam, né? Como é gostoso, né? O tiguinho, que querido, né? O que mais nós podemos falar hoje na live? O que mais? Ajuda aí nas perguntas. Né, Tigão? Tá quente. Você podia entrar na água, né? Ah, na água. A gente usa algum tipo de produto? Sim, a gente usa sopa na água. Vocês já acompanham mais no canal. A gente usa todo santo dia. Então, inclusive, se você, cameraman, filmar lá na frente do aerador de pá, tá a mangueira onde é que descarrega a sopa na água todo dia. Então você vai lá ver que a gente sempre larga ali. Então o aerador ligado e a sopa correndo e entra em circulação e homogêneas, né? Na aração a gente usa a bactéria biturbo, tá? Para recuperar o fígado da tilápia. Então tem que cuidar. E toda vez tem que cuidar formas de trato, por exemplo. No inverno acontece muito esse desafio. As pessoas não gostam de tratar cedo, pela manhã ou amanhecer do dia. Que nem aqui nós estávamos tratando 7h30, mas agora vocês podem ver que está amanhecendo mais cedo. Então automaticamente o nosso reloginho de trato também já está acelerando. Ou seja, está vindo tratar mais cedo o peixe. Não estamos mais vindo 7h30 não, 10 para 7, 7 horas. Mês que vem já vai dar outubro, daí já quando vier 6h30 já vai estar claro, já estamos tratando o peixe. Aí vai dar outubro, nós estamos em novembro e dezembro. Novembro é o cross, daí novembro já começa às 5 horas da manhã. Novembro e dezembro vai ficar entre 5 horas da manhã ali. Por quê? Tudo isso a gente mostrou já ano passado que funcionou. Por que funciona? Porque daí chega novembro e dezembro nós temos uma dificuldade de água muito quente, às vezes bater dezembro, no caso, bater 32 graus, 33 graus temperatura de água, e a gente não precisa cortar o trato, porque a gente trata mais cedo, até chegar a essas temperaturas, já a tilápia fez a parte principal de gestão e ela aguenta ficar com esse estresse. Imagina você fazer uma alimentação, que nem agora meio-dia, você comer uma feijoada e você sair correndo agora, que nem um louco, fazer uma maratona. Você até poderia fazer, mas se você fosse correr de verdade, você ia morrer, ia ter uma reversão estomacal, ia acontecer qualquer coisa, diarreia, uma coisa ia acontecer, ou vômito, uma coisa ia te acontecer. Assim é na tilápia. Então se você tratar 9, 10 horas da manhã, e daí vir um calorão, baixar o oxigênio, é como se ela estivesse fazendo um exercício, uma corrida digestiva no caso, ela consome muito oxigênio, mas não tem, e gera aquele estresse, então daí começa a surgir uns cocôzão, né? No tanque, né? Um produtor me mandou também essa semana, preocupado com a parte de descarga do peixe, ou seja, a merda dele, que ele mudou a aração, né? Mudou a aração. Só 3 vezes assim. É maravilhoso isso, sabe? Por que você fala que é maravilhoso, Lucas? Porque para e pensa. A mudança drástica, né? Tava trabalhando lá com milho, farelo de soja, talvez um pouquinho de farinha de peixe e um outro produto lá. Sorgo aqui na região não trabalha. Farelo de soja.
Aí pegou, e farinha de carne, né? Aí depois pegou outra fábrica de ração, outra empresa, ela só trabalha mais com farinha de carne, ela tirou o farelo de soja, deixou só uns mínimo necessário, e daí a farinha de peixe falou, isso não precisa. E daí põe um monte de farinha de sangue para fechar a proteína. Farinha de sangue é bom para tilápia? É. Tendo as doses certas, tudo é bom, né? Aí já deu esse estresse. Seria você, por exemplo, estar acostumado a comer filé de tilápia. Quem já comeu, já se alimentou só de filé de tilápia, um arroz, um filé de tilápia, um arroz, batata doce, ou batata, tudo bem natural, assim, bem tranquilo. E depois de um tempo, você fazer 3 refeições assim, e depois, na quarta, você meter uma picanha crua, do jeito que você imagina, maionese, né? Maionese, tudo que é gordura pesada, diabo, e meter, o que você vai sentir? Seu corpo fica assim, né? Então você tem que ter esse cuidado. Então isso que a tilápia sofre. E daí vem mais o tempo que está oscilando a temperatura ainda. Aí pode vir falta de oxigênio num período do dia, desligamento do aerador durante o dia, oscilação de pH, estresse sobre o pH alto e baixo. Vocês têm que entender que a oscilação de pH é ruim para a tilápia. Então, porque ela não consegue respirar, a absorção do oxigênio dela muda. Tá? Para vocês entenderem o pH. Por isso que se você deixar o mais homogêneo possível, seja, ela está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima, ou eu respiro da mesma forma. Se você não tem agitação em cima, ela vem assim, a água mais ácida, está respirando tranquilo. Daí chega ela em ela tem que acelerar seu cardio, vamos falar assim, seu sistema, eu vou falar o pulmão dela, né? Ela tem que respirar mais, ela tem que... É isso que acontece com ela quando você não tem você não tem uma oxigenação de água. E isso num tanque escavado ali, que tem 2 metros de profundidade na comporta, é a coisa mais natural que tem. E sem falar que embaixo às vezes não tem oxigênio, porque tem a matéria orgânica consumindo o dia inteiro lá. Vai pegar meio metro para cima assim da matéria orgânica, não tem nada de oxigênio. E daí já automaticamente já está acidificando aquele processo lá, na decomposição, tá? O produtor de cima está com francisella. Se coletar água para açude, pode contaminar? Pode. Com certeza, né? Mas só vai ocorrer a contaminação se a tilápia tiver uma porta aberta. Isso vocês têm que entender. Que nem a gente trabalha com o sistema de circulação aqui, né? Vamos falar assim, ó, às vezes o produtor faz e nem sabe o que está fazendo. O produtor pega a água do rio, né? Tá tudo certo para abastecer seus tanques. Você acha que o rio acima não tinha gente com francisella, streptococcus, qualquer doença? Rio acima, você acha que ela sumiu? Você acha que a francisella cai na outra água e ela some? A streptococcus some, né? Uma boa parte sim, né? Mas você acha que não ia sobrar nenhuma bactéria, nada na natureza que é perfeito? Então, claro que pode, né? Vai depender da concentração. Mas o que faz entrar francisella? O que é doença, né? Só parasita ainda, tô patinando muito, tá? Eu não vou negar, tô patinando, assim, a cabeça, os neurônios já derreteram muito a respeito disso. Na verdade, até achei um caminho, mas qual que é o desafio desse caminho? O custo. Aí não dá, velho, aí não funciona, né? Porque o nosso mercado ainda não tá ligado, vamos falar assim, a qualidade, tá ligado a preço, né? Então, talvez daqui a uns anos vai viabilizar o projeto. Agora a gente sabe que não vai viabilizar, porque fica um custo muito alto. O que eu estou estudando, tá? Na parte parasita, para vocês entenderem. Para sair do químico e ir pro natural. Aí, por exemplo, francisella. Geralmente não, é 100% que aconteceu algum estresse. Mudança de ração. Semente juvenil, tava tal ração, aí mudou a marca de ração. Pá. Aí 14 dias depois deu francisella. Daí vai saber o que é. Daí pede, mudou a ração. Pronto. É 100% de certeza? Não é 100% de certeza, né? 90% é. Por quê? Porque tava justo no inverno, tava... Imagina você, ó, você tá lá na corrida. Todo dia você tem que sair correndo meio-dia. Meio-dia você tem que correr 5 km. Todo dia você tem que correr 5 km no meio-dia. Então você já sabe isso. Você é uma pessoa, você sabe. Então você vai cuidar o café da manhã
3 horas. Às 9 horas você sabe que vai ter que ser a última refeição para você fazer. Uma refeição leve, uma refeição muito energética, mas leve, tá? Por exemplo, um ovo, um pão torrado, umas frutas. Vai chegar ao meio-dia, essa parte de digestão já está bem acelerada, você vai correr normal, vai precisar só água, né? Até a água você vai ter que controlar 1 hora antes, você vai ter que cuidar para não tomar muita água, certo? Beleza. Então todo dia você vai fazendo isso, ok. Aí de repente, no dia seguinte, passou ali, você vai lá e come uma puta de uma picanha às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã você come uma puta picanha, bastante gordura, toma uma cervejinha ainda para apoiar em cima, faz o demônio, né? Vai correr ao meio-dia, o que vai acontecer? Né? Vai gerar o estresse. E agora fica todo dia fazendo isso, comendo picanha, comendo toda essa coisa mais pesada. O que vai acontecer com você? Vai acontecer alguma coisa. Em 14 dias vai acontecer uma coisa. O teu fígado vai estourar. Não tem jeito, tá? Te garanto. Ou açúcar, né? No teu café, tu, em vez de pôr a água, tu põe açúcar no teu café, sabe? Muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar. Também força da gordura visceral, da gordura no fígado, o açúcar industrializado dá muita gordura no fígado, tá? Entendeu? Isso que acontece na tilápia. Então às vezes você fica se perguntando, meu, como é que deu francisella do vizinho? Às vezes ele só mudou a ração porque mudou o preço da ração, às vezes acabou essa marca da ração e foi para outra, não conseguia. Tanto faz, não estamos aqui para julgar o que aconteceu, só estou mostrando para você o que você foi feito, o que a pessoa fez para entrar na francisella. Quando você entender que é um estresse, o que é estresse? Ah, sei lá, vamos falar assim, Lucas, por algum motivo, saí aqui da live, deixei esse servidor desligado e não foi ligado mais. Até outro dia de manhã, um colaborador vinha aqui, né? Puta merda, esqueci, deu o estresse que faltou oxigênio. Eu chego aqui, não tava virando a tilápia assim, não tava tombando, né? Mas ela tava ali só boquejando, né? Imagina ele boquejando, eu chego aqui no desespero, bato o zerador, ligo, jogo sal, tá? Pelo amor de Deus, lembra, joga sal. Deu um BO, joga sal. Muito não, 20 gramas por metro quadrado só para dar uma aliviada. O que vai acontecer daqui a 7 dias? Qual que é a chance de acontecer? Parasita, francisella, streptococcus, começar a surgir mortalidade nesse ponto. Você entende? É uma abertura, é um estresse. Então mudança de ração causa estresse, hoje causa muito estresse. Já peguei isso aí. Proteína da ração, às vezes você muda a proteína da ração para cima ou para baixo, né? O ideal sempre mais para baixo, no caso. Se deu francisella e você está tratando uma ração 35% ou 38% ou 42%, já falo para você, reduz a proteína. Automaticamente, reduz, cai para uma 32%, já corta. Maluca, você está com 10 gramas, tanto faz. Corta no tratamento para você não forçar o fígado. Para você dar uma aliviada no fígado, tá? Aí vai dar um resultado melhor no seu tratamento para francisella. Um exemplo ali que você usou de caso. Só para vocês entenderem. Você tem que entender que o coração da tilápia é o fígado. Então você tem que pensar sempre assim, pô, eu tô, mas ali é um juvenil, tá com 10 gramas, precisava receber uma 45% ou 42%. Eu quero que ele exploda, eu quero que ele cresça que nem uma girafa. Não vai crescer. Vai estourar ele. E daí volta uma 32%, estabiliza, depois vai devagarzinho, você vai alterando e vai acompanhando o fígado. Então por isso que a gente faz aqui, por exemplo, Tilápia Spare Day, né? O dia Spare Tilápia, a gente fala sobre tudo isso, muito mais, tira a dúvida de cada um, por isso as vagas são limitadas em 15 pessoas no máximo, tá? Para ser um negócio bom mesmo, para o cara pegar, sair daqui, ir na propriedade e começar a aplicar. E fora os outros negócios que a gente acaba apresentando também ali, né? Mostrando as realidades que a gente pode falar no offline. Então fica o convite aí para você, dia 21 de setembro, aqui em Toledo, Paraná. Vai se organizando sábado, né? Já aí sábado é o melhor dia que você tem para se aprender, tá? Sábado é o melhor dia, porque você tem tempo para isso. E se é do outro estado, bora para cá, conhecer Toledo, conhecer Maripá, conhecer Palotina, aqui até Assis. Vai começar a conhecer uma das maiores a região maior produtora de tilápia do Brasil é aqui ainda, né? São Paulo está atrás, mas vai demorar um pouquinho em São Paulo, né? Mas aqui ainda somos maiores. Você tem que conhecer aqui, ver nossa dificuldade e ver o que a gente superou. Ver aqui, ver, vir, olhar, ver, para não ficar só aqui online e falar, ah, isso é mentira, será? Não, vem aqui presencialmente para você ver que a gente não mente aqui no presencial.
Aí você evita, né? Evita de coletar essa água por enquanto, né? Aqui a parte dele pediu ali na parte de Francisella, né? Se é para coletar ou não. Se há a possibilidade de você não usar, não usa, né? Não corre esse risco à toa. Mas se é muito próximo, tem propriedade que assim, a barragem é a divisa, né? O pássaro vai lá, a lontra vai lá e a contaminação ocorre, né? Então, não tem como. E às vezes assim, é manejo. Outra coisa que vai... manejo. Por isso que a gente trata ao amanhecer. Gente, isso resolve muitos problemas na piscicultura. Só o horário de trato já altera muito. No inverno, que a maioria a gente ainda pega caso que dá problema, é porque o cara está tratando meio-dia, ou perto do meio-dia, ou 1h da tarde. Agora o pessoal vai começando a mudar, né? Sair do inverno. É terrível isso, porque isso causa um estresse na tilápia. Então tem que estar tudo ligado a isso aí. Então, por isso que eu falo, né? Se você possivelmente não precisar usar, não use, né? Mas se precisar usar, vai ter que usar e já fica esperto, fica acompanhando, usa as lâminas. Mas vai ser assim, ó, o vizinho tem, você não usou a água dele, se você gerar um estresse, nesse momento agora, né, que tem um índice de Francisella muito grande, se você gerar um estresse na tilápia, automaticamente a tua também vai ganhar. Mas deve você abrir uma porta, né, e tem que ser muito forte. Aí que vem, por exemplo, os produtos naturais, aí que eles funcionam, mas eles não são 100%. Então por isso que aí, nesse momento de estresse, o produto natural te ajuda, né? Ajuda você, tratamentos para você e também para tratamento para o peixe. Então nessas horas que o produto se paga, os natural. Porque quando está tudo bem, tudo 100%, quando não tem nenhum estresse na tilápia, o produto quase não precisaria. Quase, né? Mas você sabe quando vai acontecer o estresse? Você sabe quando eu vou esquecer um areador? Esquecer de ligar um areador? Você sabe? Pode ser eu, pode ser o colaborador, pode ser qualquer pessoa. Pode, sei lá, dar uma descarga elétrica aqui, bater um raio, tem uns eucaliptos, bater no eucalipto, explodir esse painel. Vai soar alarme, mas daí porque bateu o raio, queimou o alto-falante do alarme, sabe? Pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então você não sabe quando vai dar estresse, né? Temporal, essas coisas. Então nessas horas que você consegue salvar mais o peixe. Na hora do momento de estresse você vê com o horário de trato, se ele tá com o fígado bom, né? Mas ele não vira o Superman, tá? Mas ele se torna algo parecido, assim, de aguentar muito mais coisa. Parasita ajuda muito também. Mas daí, por exemplo, se a infestação é muito grande, não tem como, entende? Parasita é um tratamento totalmente diferente. O princípio de tratamento tem que ser diferente. Não é uma bactéria, é um parasita. Então, um produto que você usa, que nem, por exemplo, bactéria biturba, sopa na água, controla só bactérias. Porque é bactéria brigando com bactéria. Tudo que é natural, né, na parte de bacteriano, você entender o que é antibiótico natural, nada mais é uma bactéria que faz bem ao peixe brigando com uma bactéria que faz mal ao peixe. Para nós a mesma coisa. Se a gente toma um produto natural, lactobacillus, às vezes você já teve uma caganeira, diarreia ali, foi na farmácia, o médico falou, toma lactobacillus para recuperar o teu intestino, bacteriano, essas coisas. São bactérias benéficas para combater as maléficas que estão dentro do intestino. Porque sempre vai existir, boa e ruim. Só que o que vai dizer quem vai ficar é a quantidade e o ambiente, se é proporcional para boa ou ruim na sua vida, tá? Por exemplo, se o teu corpo cada vez ficar mais ácido, comprar produtos ácidos e ingerir, a tendência é você produzir problemas. E quanto mais alcalino, teu corpo melhor. Assim pelo menos dizia antigamente, né? Por isso que nossos avós são fortes, que nem um touro, vamos falar assim. Porque ele só comia coisa natural, não existia nada conservante, não existia coisa que acidificava o corpo. Era neutro ou alcalino. Pode estudar, né? Só a única coisa que vai acidificar seria um pouco as carnes. Mas o resto, fruta, essas coisas, salada, tudo vai pro alcalino, entendeu? Só pra vocês entenderem. Tem mais pergunta? Ó, 1h07 de dia 11. Então toma aí, gente, pra compartilhar para vocês ali. Espero que vocês estejam gostando das lives às quarta-feira. Talvez nós vamos mudar para segunda-feira, que quarta-feira tá ficando meio complicado nossas agendas. Parece que dá uma travada na semana na quarta-feira. Nós vamos estudar isso aí. Às vezes na segunda-feira até é melhor, para daí já criar um cronograma da semana, para você falar para você, ó, essa semana você vai fazer isso, tem que fazer isso. Então você já ficar atento. É uma coisa interessante
que percebi comigo, eu fujo da agenda. Todo mundo parece que foge da agenda, parece que a agenda é como se fosse um prisioneiro da sua vida. A agenda é você, uma coisa que a gente não consegue fazer, eu aqui não consigo fazer, é, por exemplo, pôr na agenda o tempo que eu vou demorar para fazer e digitar ou escrever as coisas. A única coisa que a gente pode perceber que a gente usa uma agenda é médico, dentista, ligado à saúde, assim, exames, depende, né, se está marcado, porque daí se torna prioridade. O resto você dá um jeito de fugar, tá? Então uma coisa interessante, às vezes se você está numa vida meio louca, não tem tempo para nada, o dia tinha que ter 48 horas, cria um cronograma. Então o cronograma acaba, não é uma agenda, mas acaba te ajudando muito. Um cronograma da semana, o que você precisa fazer essa semana? Aí você não define tanto tempo, aí você ajuda muito. Você acaba criando um cronograma e vai ter as tarefas. Parece besteira, mas por exemplo ajuda muito. A gente começa fazendo um cronograma aqui, essa semana tem que estar feito o cronograma, fazer a biometria dos peixes. Nós não tínhamos feito antes porque a balança tinha estragado, então até que veio, deu rolo no Mercado Livre, voltou e vai, não foi despachado, mas enfim, chegou a balança. Então aí cria-se um cronograma e a gente vai ficando um pouquinho mais organizado, tá? Então a gente, hoje no mundo, hoje eu percebo o maior desafio para qualquer pessoa que tem um celular e mexe no WhatsApp, que é preciso mexer no WhatsApp, é organização de tempo, né? Porque não tem, você está ali fazendo uma coisa, pipa, apita um, você responde outro, e outro, e outro, e outro, e você não sai dessa, né? Então, um cronograma é bom porque daí você vai, cronograma lá não, agora tem que fazer a biometria. Então, abandona o WhatsApp por 1 hora, põe em modo avião, né? E bora lá, né? O chimarrão tá gostoso, né? Minha mulher tá dormindo já ali, né? A cameraman tá dormindo. O que mais a gente pode falar aqui para vocês? E fazer uma oração, né? Fazer uma oração aí para vocês que acompanharam a live até agora. Uma bênção dessa semana. Pedir a Deus. Às vezes você pode ter o mesmo desafio que eu não gostava de pedir para Deus, né? Sempre só agradecer. Até que você não querer pedir algo a Deus tá ligado ao seu orgulho, né? Então, porque você quer construir com a sua mão, você é a pessoa, você é capaz e tal, concordo, né? Mas hoje nós estamos aqui, nesse exato momento, graças a Deus, né? Já viu a palavra graças a Deus? A gente às vezes usa muito graças a Deus, né? E realmente temos que dar graça ao nosso Deus por estar aqui, indiferente da sua religião, né? Que hoje tem mais de 6.000 religiões, então graças a Deus, senão não existia tanta religião, tá? Então por isso que a gente tem que ficar agradecendo. E é uma coisa legal, ontem estava numa mentoria e me chamou muita atenção, que ele acabou falando assim: Lucas, faz a seguinte tarefa, você pega e escreve 40 agradecimentos, uma folha, começa a escrever por tudo que você é grato, né? Graças a Deus, né? Aí por 7 dias, para você ver quanto que você é grato. Que às vezes a gente faz tanta coisa, às vezes você está agradecendo a Deus, às vezes você precisa pedir a Deus, essa parte do orgulho que nem eu, tem que pedir mais coisas a Deus, acreditar mais em Deus, que nada mais é que a fé, né? Então se você pedir alguma coisa para Deus, tenha fé que Ele vai te ouvir, se for do coração, você vai sentir que isso é do coração ou da cabeça. Não adianta você pedir uma Porsche e teu coração está falando que você quer sossego. Sossego, eu quero, né, teu coração falar, eu quero a minha família, eu quero ter só meu cantinho, eu quero viver em paz, não quero WhatsApp, eu quero só pescar, essas coisas. Isso é um exemplo. Não vai vir a Porsche, porque é contraditório, tá? Porque para produzir uma Porsche, para você ter dinheiro para comprar uma Porsche, você vai precisar gastar muita energia, você vai passar por estresse, pequenos estresses, porque você tem que ter um amadurecimento para ter a condição de comprar uma Porsche. E o estresse de pagar o IPVA, os impostos, todo esse estresse que vai te gerar, né, financeiramente, energia. Então às vezes você não quer isso, o coração não quer, mas a tua cabeça quer, porque às vezes está olhando a outra pessoa. E vai ter outras pessoas que querem isso, e tá tudo bem, só para você entender. Então quando você pedir para Deus, né, lembra que você está pedindo de coração. Isso Ele ouve, da mente Ele não te ouve. Então cuidado, né? Se eu pedir dinheiro e não quiser gastar energia
cuide que talvez não vai vir, né? E talvez vai vir, só que daí você não vai acreditar, vai falar que é coincidência. Tudo vai depender ali do seu coração. Parte ruim, hoje a gente percebe sobre falar sobre Deus, que cada dia fica mais difícil, né? Cada dia as plataformas seguram mais, o mundo está chegando aonde que ele precisa chegar, no Apocalipse, né? Então se você não leu o Apocalipse, dá uma lida lá, você vai ver que vai ter coisas muito interessantes que foram escritas há muitos anos atrás e está chegando esse momento. Então a Bíblia é o passado, o presente e o futuro, então para você entender. Fica o desafio também para você que fala que acredita em Deus e realmente acredita. Começa a ler a Bíblia, né? Se você já leu a Bíblia, o Novo Testamento, leia o Velho Testamento, mas não pare de tentar entender por que Deus nos criou, por que você está aqui na Terra, para poder seguir o seu propósito. Que às vezes tem pessoas, vamos falar assim, que nem eu, às vezes não sabe qual que é o propósito aqui na Terra. Não nasci sabendo disso. E tem pessoas que já nascem e já sabem, abre aspas, já sabem, né? Elas são mais definidas, né? Talvez a criação, alguma coisa assim, né? E tem pessoas que acaba sendo ocultada isso delas. Então às vezes você está ali ligado a um propósito. Uma coisa que eu posso dizer assim, que eu lembro que eu passei no passado, algo que me incomodava muito, né? Então não estava ligado no meu propósito, sempre me sentia muito cansado, né? E que nem a parte da piscicultura, o canal Amo Criar Tilápia, né? Hoje eu mudei, né? Lucas Kohler 1, o canal, né? Para você achar, porque tá ligado à pessoa. Amo criar tilápia, sim, mas quem ama criar tilápia? É o Lucas Kohler, né? Então eu amo criar tilápia, por isso que eu me preocupo tanto, porque a gente acaba estudando, por isso que a gente gasta energia, tempo, desenvolvendo, que nem a parte parasita, a gente acha ali, mas fica inviável, e tudo que se torna inviável no momento não adianta você ir lá, funciona, mas e daí se funciona? Não é viável, nem eu não vou usar, entendeu? Então tem coisas assim que você tem que dar uma travada, né? E a parte espiritual, então para você conectar, uma forma é você ler a Bíblia. Eu vejo pessoas que a gente conseguiu trazer essa percepção e no começo a pessoa não quer, a pessoa não quer novo, né? Então às vezes você está sentindo lá no coração alguma coisa assim, pô, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer uma coisa diferente, eu sinto que meu lugar não é aqui e quer descobrir onde é que é o seu lugar, tem que pedir para Deus. Você tem que ter essa fé de acreditar em Deus. Mas se você realmente acredita em Deus, você tem que entender por que Deus mandou tantos mensageiros antes de Jesus e depois por que Ele mandou Jesus, né? Então, se você não entender o que Deus fez aqui a terra, porque fez e tudo que fez, não tem como você talvez entender seu propósito. Então, por isso que eu bato e recomendo você a ler a Bíblia. Lê um capítulo por dia, não vai matar, 1 minuto, 2 minutos no seu dia. Aí você vai falar assim, Lucas, eu não tenho tempo. 2 minutos do seu dia você não tem para procurar entender, se conectar mais com Deus e não usar a sua religião e sim o que está escrito, porque toda religião se baseia em cima da Bíblia, então não tem por que você não ler a Bíblia. Você lendo a Bíblia, você não vai estar contra a sua religião, muito pelo contrário, você vai estar a favor da sua religião. Porque ela vai falar, usa o versículo tal, de Mateus, cartas aos Coríntios, eles pegam várias coisas, né? Então, você pode pegar e ler a Bíblia e entender, e descobrir. E isso vai chamar a sua atenção e vai acabar liberando o seu coração para aceitar Jesus, né? Porque eu tive um sonho muito legal, essa semana, era essa semana? Filho do diabo. Final de semana. Imaginei eu lá de boa assim, acordar assim, com um sonho. Já gosto de sonhar que vocês não imaginam, né? E daí eu acordei e a primeira coisa que eu falei, acho que foi filha do diabo, né? Não foi a primeira também. A segunda? Não foi logo. Se eu não falei, eu pensei, filho do diabo, sabe? Imagina você acordar com uma frase, filho do diabo, filho do diabo. Aí eu fiquei, filho do diabo, meu Deus do céu, eu sou filho do diabo. E fiquei aquele negócio inculcado, né? Filho do diabo, né? E o mais legal, né, que eu sonhei isso, que uma pessoa falou que se sentia filho do diabo.
E daí eu no sonho eu falei assim, eu também sinto que sou filho do diabo, né? Daí acordei, né? Daí deu despertador, né? Bem doido, bem louco essas histórias. E daí a gente foi pesquisar. Daí primeiro eu não queria pesquisar. E daí veio a ficha, né? Às vezes veio num sonho, eu não tinha lido isso em nenhum lugar. Então às vezes, por exemplo, vem esse tipo de coisa para sua vida e você não dá bola. Então toda vez que você sonhar alguma coisa, for algo que você sentir que tem que pesquisar alguma coisa ou ir a fundo, converse com alguém, converse, tá? Não se preocupe. Eu estou fazendo isso ao vivo, falando vou falar assim, pro mundo, porque eu já estou preparado para isso, tá? Bem tranquilo isso aí. Não é a primeira vez que acontece isso aí, então já são anos acontecendo isso. Mas eu percebi uma coisa, se eu não comento, se eu não falo, as pessoas que sentem a mesma coisa não estão sendo ativadas, elas não estão fazendo o que precisa ser feito, tá? Então às vezes se tu sonhar alguma coisa, investiga, vai, comenta com o outro, se percebeu, ache testemunha. O mais gostoso é você ter uma testemunha. No meu caso eu tinha minha amada ali como testemunha, então eu falo para ela às vezes antes das coisas acontecer, e daí eu fico mais tranquilo para não saber que eu não estou ficando louco, tá? Embora eu já sou considerado louco, mas não tão louco assim para ser internado, né? Brincadeira. E aí Deus negócio filho do diabo. Então de tarefa essa live ali, eu quero que você pesquise filho do diabo, pesquise todos os versículos, é só digitar no Google, ele vai te dizer todos. Eu não vou lembrar se é João, tem João, vai ter a parte do filho do diabo, vai ter mais gente do filho do diabo. Ó, vou pesquisar para vocês rapidão aqui. Filho do diabo. Filho do diabo. Tem até um filme. Filho do diabo. Eu não cheguei a assistir o filme. Nossa, como teu celular é ruim. Ó, tem um João 8,44. Vós sois filhos do diabo e tendes vontades de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira, né? Então tem isso, porque nós viemos da onde, né? Então na verdade, né, só para você pesquisar filho do diabo, vai vir esse João, mas vai vir muito mais coisas para você entender. Às vezes você, na tua religião ninguém falou esse negócio de filho do diabo, né? Olha aqui para vocês entenderem então o que são os filhos do diabo. Os filhos do diabo são aqueles que resistem à verdade de Deus, sendo enganadores, assassinos e mentirosos como Satanás. Segundo Jesus, as pessoas cujas conduta é marcada pela malícia, engano, violência e mentira estão provando ser filhas espirituais do diabo, que age assim desde o princípio, tá? Então ficou bem legal nessa parte aí. Qual que é a nossa origem? Se você pesquisar Adão e Eva, a nossa origem, então seria essa parte aí. Mas tem uma salvação. Então toda vez que você resistir a Deus, a Jesus, você é filho do diabo, porque você está exercendo essa parte, tá? Então, olha que massa, eu sonhei com isso, não tinha lido nada disso e sonhei com isso. Então foi trazendo respostas, né? Por que às vezes o orgulho, por que vai bater o seguinte, eu não vou lembrar o versículo agora, mas vai chegar um momento que você vai estar lá, se você acredita ou não, mas vamos supor que seja verdade, já que você às vezes não acredita. Quando você sair dessa terra, chegar lá no momento de julgar, você querer se aproximar de Jesus, ele falar, a parte de mim que eu não te conheço, às vezes é porque você não aceitou ele aqui na terra. E eu posso, por exemplo, exorcitar um monte de gente, posso ajudar muita gente a conhecer Jesus, aceitar Jesus, e eu não ter aceitado Jesus. E vai chegar lá e eu falar assim, ó, eu ajudei mais de 1000 pessoas a aceitar você, e papapá, sair do filho do diabo e ficar filho de Deus. E ele ainda vai falar assim, a parte de mim, que eu não te conheço, ou seja, eu não aceitei. Então fica aí a dica aí para vocês aí que acompanham até agora. É a parte de Deus falando aí um pouquinho aí. Aposto que nessa live aqui, nesse vídeo aí, vai ter alguém que precisava ouvir isso, vem do coração, tá? Então por isso que a gente deixa mais pro final ali, porque a pessoa que precisa, ela fica até o final, né? Essa é a conexão. A última palestra que a gente fez também deu a mesma coisa. Daí chegou lá, a pessoa veio e agradeceu por ter essa cara de pau, vamos falar assim, na brincadeira, cara de pau de pegar e falar o que você está passando nessa parte. Porque hoje,
os maus eles são mais fortes que os bons, porque os bons se acalaram. Se você pegar no Brasil, por exemplo, se você conversar, garanto para você, no mínimo, assim, mas jogando baixo, 60% é bom. Sim, baixo. Daí vamos falar assim, tem 10% que tá ali em cima do meio do muro, né? E os outros 30, que desses 30 ainda, acho que vai ser uns 10% que seria realmente filho do diabo, que realmente abraçaram essa causa e eles ainda podem se converter. Mas aqueles 10% faz mais barulho, vamos falar assim, que os 90, os dos 60 e mais os 20, porque ninguém fala sobre isso. Porque as experiências que você está vivendo, você não está falando. Não precisa fazer uma live, tá? E se expor assim, desse jeito, não se preocupe, não é esse o objetivo. Mas pelo menos para sua família. É o mínimo que você pode fazer para sua família. Porque se na tua família você não expor e estiver acontecendo isso com você, você tem que entender o que é a tua família. Tua esposa às vezes está sentindo, está ficando quieta, ninguém comenta sobre isso. Teus filhos devem estar às vezes passando por isso e não sabem ou como agir, tá? Porque para mim aconteceu esse tipo de coisa lá com 5, 6 anos de idade, começou a acontecer coisas na minha vida. Mas eu não tive coragem de vir falar com meu pai e minha mãe, porque eu achei que eles iam achar que eu estaria ficando louco. E eu acho que eu tinha razão na época. E eu acho não, eu tenho certeza, né? Que aí de vez que ia me chamar de louco por tabela, já desde pequenininho. Daí eu não ia aguentar hora e puxo, né? Então imagina você, às vezes que é pai e mãe, tanto faz, tá sentindo isso, tá acontecendo isso com você e você não compartilhar com os seus filhos. Porque pode ter certeza, se tá acontecendo com você, tá acontecendo com teus filhos também. Não tem a energia mesma, a frequência da casa, a ligação genética vai ter dado esse dom para você. Lembre-se, isso é um dom, isso não é uma maldição. Só use esse dom para o bem e não se cale e ajude mais pessoas. Certo, gente? Espero que você tenha gostado aí, que você ficou até essas horas. Convido você, então, lembrando, dia 21/9, aqui na propriedade, em Toledo, Paraná, participar do Tilápia Spare Day. É um dia muito esperto, falamos de todos os assuntos de tilápia, principalmente, é claro, mas outros tipos de assuntos que você teria que participar na sua vida. Que a sua vida não pode ser só tilápia, mas a base pode ser, né? Então, um grande abraço para você, espero que tenham gostado. E se tiver pergunta, alguma coisa, manda aqui embaixo no comentário para a próxima live ou para o próximo story. Faz pergunta aqui embaixo. E se quer xingar é aqui embaixo mesmo, fique à vontade, desce o cacete aí. Até mais, gente. Um abraço. Tchau.